Bíblia Revelada, dia 54. Números, capítulos 1 e 2. Deus conta, organiza e posiciona. Depois da construção do tabernáculo e da manifestação da glória do Senhor, inicia-se um novo movimento. O livro de Números começa com organização. Não é apenas um censo, é um alinhamento espiritual. Deus conta o povo, define posições, Deus estabelece ordem, Deus determina responsabilidades. O Deus que habita no centro exige organização ao redor. Números 1 e 2 revelam que Deus é Deus de ordem. Deus conhece cada nome. Deus estabelece a estrutura. Deus posiciona cada tribo ao redor da sua presença. A jornada no deserto não é aleatória. Ela é organizada pela voz de Deus. Números capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. E convosco estará um homem de cada tribo, cada um cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aisser, filho de Amissadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, príncipes das tribos de seus pais. Cabeças dos milhares de Israel eram. Então Moisés e Arão tomaram a estes homens que foram declarados por seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam as suas genealogias segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número de nomes das idades de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Estes são os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme os números dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Ruben, foram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo o homem da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Simeão, foram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais,
conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles da tribo de Gade foram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles da tribo de Judá foram 704.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Issacar, foram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Zebulon, foram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Efraim, foram 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Manassés, foram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Benjamim, foram 35.400. E dos filhos de Dan, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Dan, foram 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Asser, foram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Naftali, foram 53.400. Estes são os que foram contados, os quais Moisés e Arão contaram, e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um pela casa de seus pais. E foram todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, da idade de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os que foram contados foram 603.550 homens. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu porás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o administrarão, e se assentarão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel se assentarão, cada um no seu arraial, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas se assentarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel,
e os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. E fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Números 2. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel se assentarão, cada um junto à sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, se assentarão. E os que se assentarão ao lado oriental para o nascente, segundo as suas bandeiras, serão os do exército de Judá. E o príncipe dos filhos de Judá será Naasson, filho de Aminadab. E o seu exército, e os que foram contados deles, 74.600. E os que se assentarão junto a ele serão os da tribo de Issacar. O príncipe dos filhos de Issacar será Natanael, filho de Zuar. E o seu exército e os que foram contados deles, 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e o príncipe dos filhos de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. E o seu exército e os que foram contados deles, 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo os seus exércitos. Estes partirão primeiro. Ao lado do sul estará a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Ruben será Elissur, filho de Sedeur. E o seu exército e os que foram contados deles, 46.500. E junto a ele se assentarão os da tribo de Simeão. E o príncipe dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurissadai. E o seu exército e os que foram contados deles, 59.300. Depois, a tribo de Gade. E o príncipe dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que foram contados deles, 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben foram 151.450, segundo os seus exércitos, e estes partirão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais, como se assentarão. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. E ao lado do ocidente estará a bandeira do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército e os que foram contados deles, 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e o príncipe dos filhos de Manassés será Gamaliel, filho de Pedasur. E o seu exército e os que foram contados deles, 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e o príncipe dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gedeone. E o seu exército e os que foram contados dele, 35.400. Todos os que foram contados do arraial de Efraim foram 108.100, segundo seus exércitos, e estes partirão em terceiro lugar. Ao lado do norte estará a bandeira do arraial de Dan, segundo seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Dan será Aizer, filho de Amissadai. E o seu exército e os que foram contados deles, 62.700. E os que se assentarão junto a ele serão os da tribo de Asser. E o príncipe dos filhos de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército e os que foram contados deles, 41.500. Depois, a tribo de Naftali, e o príncipe dos filhos de Naftali será Aira, filho de Enã.
e o seu exército, e os que foram contados deles, 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan foram 157.600. Estes partirão por último, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, segundo os seus exércitos, foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim se assentaram segundo as suas bandeiras, e assim partiram, cada um segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Parte 3. Ordem histórica e temática. Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel partiam em todas as suas jornadas. Se, porém, a nuvem não se levantava, não partiam, até o dia em que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Hebreus 12, 22 e 23, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O Deus que habita no centro. A ordem é clara. Primeiro, a glória enche o tabernáculo. Segundo, Deus começa a organizar o povo ao redor da sua presença. Terceiro, cada tribo recebe posição estratégica. Em quarto, os levitas guardam o centro. Em quinto, a nuvem determina quando o povo anda ou permanece. Não é aleatório. Israel não está apenas marchando no deserto, está orbitando a presença de Deus. No centro, o tabernáculo. Ao redor, as tribos. No coração do acampamento, a glória. A estrutura revela um princípio eterno. Deus não habita na periferia da vida. Ele deve estar sempre no centro. O título do nosso devocional de hoje reflete algo sério. Vida desorganizada revela centro deslocado. Números 1 e 2 parecem apenas dados militares, mas são, na verdade, um retrato espiritual daquele momento. Quando Deus organiza Israel, Ele ensina: cada pessoa tem uma posição, cada tribo tem uma responsabilidade, cada família tem identidade, cada movimento depende da presença. O caos começa quando Deus sai do centro. No mundo atual vemos muitas atividades, pouca centralidade espiritual, muito movimento, pouca direção divina, muitas vozes, pouca submissão à nuvem. A pergunta que Números 2 nos faz é profunda. Ao redor do que sua vida está organizada? Trabalho, imagem, ministério, reconhecimento, projetos ou a presença de Deus? Israel só marchava quando a nuvem se movia. Hoje, muitos marcham sem nuvem. Deus não apenas conta o povo, Ele posiciona o povo.
Ele conta porque conhece, ele organiza porque governa e ele estrutura porque é Deus de ordem. Quando Deus ocupa o centro, a direção, a proteção, a identidade, a estabilidade. Quando ele sai do centro, surge confusão, surge ansiedade, surge competição, surge desordem. Números nos ensina que espiritualidade madura é estruturada. Não é emocionalismo, é alinhamento. Se você deseja se colocar no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso e se alinhar à sua vontade, ore assim comigo: Senhor, coloca-te no centro da minha vida. Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje nós compreendemos que o Senhor não apenas nos salva, o Senhor nos organiza. Não apenas nos chama, o Senhor nos posiciona. Não apenas nos abençoa, o Senhor estabelece ordem ao nosso redor. Assim como fizeste no deserto, queremos que tua presença esteja no centro da nossa vida. Perdoa-nos quando organizamos tudo ao redor de nós mesmos. Perdoa-nos quando nossas decisões giram em torno de ambições pessoais. Perdoa-nos quando colocamos trabalho, ministério, projetos ou reconhecimento no lugar que pertence somente a Ti. Senhor, se algo deslocou o Teu lugar central, realinha-nos. Se nossas prioridades estão confusas, reordena-nos. Se nossa caminhada está acelerada demais, ensina-nos a esperar a nuvem se mover. Queremos marchar somente quando o Senhor disser para marchar. Queremos permanecer quando o Senhor disser para permanecer. Queremos obedecer mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Coloca ordem onde há confusão. Coloca paz onde há ansiedade. Coloca direção onde há indecisão. Ensina-nos que maturidade espiritual é viver organizados ao redor da Tua presença. Que nossa casa esteja organizada ao redor de Ti. Que o nosso ministério esteja organizado ao redor de Ti. Que nossos projetos estejam organizados ao redor de Ti. Que nossas decisões sejam tomadas a partir do centro, que é o Senhor. Conta-nos, Senhor. Conhece-nos pelo nome, posiciona-nos segundo a Tua vontade, que não sejamos uma vida desordenada tentando servir a um Deus santo, mas um povo alinhado, estruturado e obediente, assim como Israel acompanhava ao redor do tabernáculo. Queremos que tudo em nós orbite a Tua glória, que a Tua presença seja o nosso norte, que a Tua voz seja a nossa direção, que a Tua santidade seja nosso padrão. Que a Tua vontade seja nossa segurança. Realinha nossos afetos, realinha nossos pensamentos, realinha nossos caminhos. Coloca-te no centro e nunca permitas que te removamos novamente. Em reverência, entrega e total dependência, confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.